O capítulo se chama Lado B. Vemos um destaque para a Blue Lock, onde destaca que falta um dia para a Copa do Mundo Sub-20. Somos levados para o centro de treinamento da Blue Lock. Vemos Ego presencialmente pela primeira vez. Haichi fala para seu time contra-atacar. Yukimiya e Nanase recompõem, fazendo um 2 contra 1. A bola está nos pés de Hiyori, que passa a bola, e temos um destaque para Ego observando tudo. O passe de Hiyori foi para Izagi, que supera Nico e Ariu, marcando um gol com seu chute direto clássico. Chidiri aparece bufando e elogiando Izagi por ter feito o gol. Também vemos Bachira, que acompanha a jogada. Izagi, bufando, diz que não. Ele critica o passe de Hiyori dizendo que foi muito devagar. Ele diz que se Hiyori não puder fazer aquele cruzamento mais rapidamente, ele vai ser bloqueado pelos melhores jogadores. Hiyori concorda com Izagi dizendo que ele está certo. Ele entende o que Izagi quis dizer, mas fala que é muito difícil executar essa ação tão rapidamente. Hiyori fala que não é um robô e não quer ficar cansado tão rápido. Karasu concorda com Hiyori e fala que Izagi está pedindo demais. Izagi, com um olhar distorcido, não entende a crítica de Karasu e pergunta o que é isso, já que eles estão buscando a vitória. Ele não vê problema em se comparar com o futebol de mais alto nível. Hiyori concorda com Izagi. Diz que não tem bons argumentos para contradizê-lo, mas Karasu acha que Izagi passou do tom com Hiyori. Izagi diz que não estava sendo duro com Hiyori. Karasu continua defendendo Hiyori, mas apenas dizendo sua opinião. Diz para Izagi não dizer coisas como morno, pois não é como se o Hiyori estivesse fazendo corpo mole no treino. Izagi e Karasu explodem, querendo brigar, mas Aiku interrompe. Aiku fala que não existe a necessidade de brigar, já que a visão de ambos é válida para levar o Japão à vitória. Aiku recomenda para manter o sangue quente e o coração frio. Izagi e Karasu concordam. Os dois pedem desculpa. Uma coisa curiosa, Karasu é um provocador. Subestimava Izagi, achando ele um jogador inútil caso não tivesse alguém. Mas hoje a dinâmica mudou, tanto que Karasu chamou Izagi de extraordinário. Voltando, Rin aparece. Ele fala para Izagi abaixar a bola. Izagi age como se fosse o núcleo do time e que pode mandar em tudo. Rin fala para que ele haja dessa forma quando tiver vencido de verdade, chamando Izagi de Rei Demônio de Araki. De repente, Buratsuta aparece no centro de treinamento e está bastante animado. Buratsuta vê que os jogadores estão pegando pesado no treino, os chamando de diamantes brutos. Shijiri, com uma cara desconfiada, olha para Buratsuta. Bashira o chama de presidente ganancioso. Zantetsu diz que Bashira é um idiota, já que ele pode ouvi-lo. Kurona pergunta por que Zantetsu está cobrindo a boca para falar. Temos um destaque para Ego. Ele pergunta qual o significado de tudo isso, já que Ego já falou para Buratsuta não comparecer aos treinos. Buratsuta ignorou o pedido e falou que está ali para palestrar sobre futebol, dar um alô para Blue Lock. Mas Buratsuta decidiu revelar suas intenções sobre o acordo feito entre eles. Ele diz que é bom contar aos jogadores da Blue Lock e fala que os jogadores estarão mais motivados se soubessem da promessa. Ego não responde, mas fica apenas olhando e Izagi fica surpreso. Buratsuta revela que o número de convocados para a Copa do Mundo Sub-20 é de 26 jogadores e não 23, o que faz Izagi ficar surpreso. E com um sorriso grande, revela que uma das 3 vagas será ocupada por Itoshi Sai. Gagamaru e Fukaku não acreditam no que acabaram de escutar. Nanase põe as mãos na cabeça dizendo que é uma sobrecarga de informações para ser absorvida. E Rin, com os olhos arregalados, fica estupefato com o fato de que seu irmão jogará pelo Japão. Buratsuta fala que Sai decidiu participar apenas da fase eliminatória e revela que decidiu como escolher os últimos 2 jogadores. Enquanto todos os jogadores da Blue Lock jogam a fase de grupos da Copa do Mundo Sub-20, Buratsuta projetou dar início à última seleção de sobrevivência entre os finalistas da Blue Lock Japão, chamado de Side B ou Lado B em português. Temos uma explicação para esse outro projeto da Blue Lock, chamado de Side B. 2 de 300 jogadores serão selecionados. Buratsuta juntou cerca de 300 jovens talentosos e com um extra, os inscritos da BLTV podem acompanhar essa batalha e elevar ainda mais o futebol japonês. Otoya, com uma cara de decepção, diz que é apenas uma cópia barata no fim. Kiora diz Buratsuta apenas roubou a ideia de Ego. Bachira, com um sorriso debochado, diz que ele é o tanuki avarento e Zantetsu, com as mãos na boca, fala para Bachira que ele consegue escutá-lo. Buratsuta não liga para as opiniões e continua sua explanação. Ele mostra alguns dos jogadores que vão participar, onde vemos diversos figurantes e o Kira junto. Vemos uma feição de surpresa de Izagi, onde ele percebe Kira entre os participantes e comenta que ele estava presente no primeiro teste do projeto Blue Lock. Buratsuta continua sua explanação. Ele diz que está planejando que os jogadores do lado B participem junto com os jogadores da Blue Lock na fase eliminatória. Com uma aura saindo de seus olhos e um sorriso maléfico, Buratsuta exige que eles cheguem na fase eliminatória, mesmo que seja extremamente difícil. Temos destaque para 3
3 jogadores assustados com a mensagem de Buratsuta, sendo Nanase, Kurona e Shijiri. Buratsuta, saindo do centro de treinamento, dá boa sorte e fala que fará muito dinheiro. Izagi, se aproximando de Ego, pergunta: o que significa tudo isso? E o que vai acontecer com a Blue Lock? Ego, despreocupado, fala que os jogadores escolhidos por Buratsuta são apenas opções. Ele fala que o presidente apenas pensa em fazer dinheiro e que ele tirará proveito disso para tornar a Blue Lock mais forte. Izagi relembra Ego sobre uma regra imposta no início do projeto Blue Lock. Qualquer um que perder no Blue Lock não poderá jogar pela seleção nacional japonesa. Izagi pergunta sobre essa regra e iria perguntar sobre Kira, mas Ego interrompe. Ego é direto e afirma que ele não usará ele. Ego fala que, tirando Itoshi Sai, ninguém será páreo para a Blue Lock. Ego fala que o direito de usar ou não um jogador numa prática cabe a ele, o técnico da seleção. Izagi pergunta se a seleção de Buratsuta é então apenas outra parte da Blue Lock. Ego diz que sim. Fala que é irritante e inesperada essa interrupção, mas fala para pensar dessa maneira. Ego fala que a situação dos jogadores da Blue Lock não foge muito à condição dele. Nesse momento, Ego revela que caso o Japão não ganhe a Copa do Mundo Sub-20, ele será deposto do cargo. Vemos a cara de surpresa de Izagi e Bashira sobre a declaração de Ego, enquanto Barou e Aiku se mantêm com a mesma postura de sempre. Criar o melhor atacante do mundo e apostar tudo para conseguir uma vitória na Copa do Mundo para o futebol japonês. Até que se esgote, Ego não entregará ninguém. Com um sorriso alegre de Izagi, temos Ego falando no fundo que vai anunciar a escalação para a primeira partida na Copa do Mundo Sub-20, que será contra a Nigéria. Vemos de lado uma ênfase à Blue Lock, num ponto de vista de cima. Temos destaque para a influência que a Blue Lock alcançou. Fãs tirando fotos e usando camisas dos jogadores da Blue Lock. Temos 3 painéis destacando Izagi, Rin e Shidou. Aparece a criança que é um grande fã de Izagi. Com um olhar diferente e carregando uma mochila, no fim, vemos Nagi. O narrador fala que faltam apenas 2 horas até o início da primeira partida da Copa do Mundo Sub-20. O próximo capítulo é chamado de Copa do Mundo Sub-20 e será lançado na próxima segunda-feira.